Continuando o estudo do agravo de instrumento, um recurso muito importante e muito manuseado no dia a dia da atividade forense, nós então temos que colocar para os senhores algumas questões importantes, né, para que isso não seja objeto de dúvida futura, principalmente durante o exercício da profissão. E uma dessas questões envolvem as questões incidentais, que são resolvidas pelo juiz na sentença. Então isso pode gerar uma dúvida se o recurso cabível para atacar aquela decisão é o agravo de instrumento ou é uma apelação. Então vamos imaginar, por exemplo, que o juiz na sentença ele rejeite uma preliminar de incompetência absoluta do juízo e logo após, aplicando o artigo 487, ele extingue o processo, né, com a resolução do seu mérito. Ou vamos imaginar, por exemplo, que o juiz na sentença, né, ele rejeite, né, ou melhor, ele acolha uma preliminar de convenção de arbitragem e logo após ele, aplicando o artigo 485 do CPC, extingue o processo sem a resolução do seu mérito. Então isso pode gerar uma dúvida. Então o que eu quero dizer para os senhores é que, já que essas questões incidentes se constituem em capítulos da sentença, elas serão atacadas pelo recurso de apelação. Não há nenhuma dúvida nesse sentido. Outro assunto que também era polêmico, né, e que hoje, né, teve a sua controvérsia afastada, se dava quando o juiz concedia a tutela antecipada na sentença. Então, quando os senhores estudaram o tema, né, os senhores aprenderam que a tutela antecipada normalmente ela é concedida nos primeiros passos do procedimento, né? Mesmo sem citar, sem se ouvir a parte contrária, né? Mas também ela pode ser concedida durante o transcurso do processo ou mesmo na sentença. Então a polêmica era exatamente essa, quando o juiz ele optou por conceder a tutela antecipada na sentença. Então existia parte da doutrina, né, que sustentava que essa parte da sentença deveria ser objeto do agravo de instrumento e outra parte da doutrina que sustentava que não era possível, né, porque isso iria violar o princípio da unirrecorribilidade recursal, o princípio da singularidade recursal, que veda que contra uma mesma decisão seja interposto mais de um recurso. O CPC de 2015, ele pôs fim a essa polêmica, né, especificamente no artigo 1013, parágrafo 5º. Então ele estabeleceu que o capítulo da sentença que confirma uma tutela de urgência, né, que concede uma tutela de urgência, que modifica uma tutela de urgência, seja ela antecipada ou seja ela cautelar, é um capítulo apelável. Então cabe a apelação para poder discutir, né, a validade ou não desta decisão. Então a polêmica hoje ela se encerrou. Outro assunto muito importante para nós colocarmos para os senhores é a respeito do despacho agravável, que é aquele pronunciamento que, muito embora erroneamente tenha sido denominado pelo julgador como um despacho, na realidade ele contém, né, ele possui um conteúdo decisório mínimo. E daí a possibilidade de, embora despacho, ele ser atacado pelo recurso de agravo de instrumento. E eu vou exemplificar para facilitar o nosso entendimento, né, o despacho de emenda da inicial. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência sustentam que o pronunciamento do juiz, que aplicando o CPC 321 manda emendar a petição inicial, é um despacho. E contra despacho não cabe
nenhum recurso. É isso que estabelece o CPC artigo 1000. Agora imaginemos que o juiz, primeiro grau de jurisdição, ele pegue uma inicial de uma ação monitória para despachar. Essa ação monitória é promovida por um banco contra um devedor. Daí ele dá um despacho determinando ao banco que emende a petição inicial para poder reduzir o valor da multa de mora, por exemplo, de 10% para 2%, para deixar de cobrar juros capitalizados e cobrar juros simples. Então ele determina na emenda que o banco modifique a sua planilha de cálculo. E finalmente, para que não cumule a atualização monetária com a comissão de permanência. Então, muito embora o julgador tenha atribuído a esse pronunciamento o nome de despacho, mandando emendar a inicial, esse pronunciamento ele contém, decisão acerca do mérito do processo. E assim, já que ele está se posicionando acerca do mérito do processo, olha só, valor da multa, cobrança de juros, cumulação de atualização monetária com comissão de permanência, é possível interpor um agravo de instrumento contra esse pronunciamento, com base no CPC, artigo 1015, parágrafo 2º. Para hoje, é o que nós tínhamos. Nos nossos próximos encontros, nós estudaremos os efeitos produzidos pela interposição e pelo julgamento do agravo de instrumento. Desejo a todos um excelente final de semana. Um abraço.